Em razão dos hábitos, então, esse corpo está completamente alterado, muito ácido. Essa acidez do corpo ocorre graças aos hábitos das pessoas, os hábitos perniciosos que geram acidez. Então, as doenças são questões de hábito. A grande maioria das doenças são causadas por hábitos. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso causa dores. E precisamos ter essa compreensão do todo. Eu preciso ensinar as pessoas a viver. Aprender a viver para voltar a ter saúde. O nosso pH ideal é na média de 7,35 a 7,45. E as pessoas estão com pH hoje extremamente ácidos. Não é o nosso tema, mas outro momento a gente fala sobre isso aí, ok? Então, os alimentos animais, de origem animal, e os alimentos produzidos pelo homem deixam esse corpo extremamente ácido. Os alimentos produzidos por Deus deixam o corpo alcalino. O nosso tipo de água deixa o corpo ácido. A água mineral deixa o corpo muito ácido porque ela é ácida. Precisamos adquirir meios naturais e ter uma água mais saudável. E precisamos beber água porque muitos não estão bebendo água. As pessoas comem demais e normalmente comem coisas que não são boas para a saúde. E o que é que você acha que essas pessoas vão ter? Essas pessoas vão sofrer doenças. Doenças como diabetes é um processo degenerativo, é uma doença autoimune. Diabetes hoje tem, em média, 380 milhões de pessoas afetadas, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes. São 3,8 milhões de mortes ao ano. São 8.700 mil mortes por dia. Hoje, enquanto estamos conversando aqui, já deve ter morrido pelo menos 3 a 4 mil pessoas com diabetes no mundo. Isso é uma altíssima incidência. 380 milhões de pessoas confirmadamente afetadas, diabéticas, tipo 1 ou tipo 2. Agora, você já ouviu falar naquela historinha que uma pessoa chega para você e diz assim: o médico falou que eu estou pré-diabética. Não existe pré-diabético. Pré-diabético sou eu, que não tenho diabetes. Mas quando você tem uma glicemia de jejum acima de 90 e uma hemoglobina glicosilada acima de 6, você é diabético. Em jejum, né? Fazendo o exame em jejum. É diabético. 380 milhões de diabéticos confirmados no mundo. Aí vem essa historinha do pré-diabético. 2 vezes mais esse número aí são pessoas que têm o diabetes e não sabem que têm. Os hábitos perniciosos. Então, a gente joga esse número aí para pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com diabetes no mundo. É muita gente, uma altíssima incidência. É quase 15%. Diabetes é uma doença horrível, porque ela é uma doença mutilante. Ela vai mutilando aos poucos. Começa com uma feridazinha. Essa ferida não cicatriza e vai amputando os membros. E você fica cego. Tem pessoas que ficam cegas. Me deparei essa semana com uma cliente. A cliente, a glicemia dela em jejum, toda vez que ela fizer exame, sempre estará com a glicemia em jejum de 300 acima de 300. A hemoglobina glicada, cujo limite máximo deve ser 5,7, no máximo 6, estava 15,3. Anos assim, já está ficando cega de um olho, e já ficou cega de um olho e comprometido o outro. Problemas de toda natureza. Essas são as pessoas que nós observamos que existem por aí. Esse foi um exemplo. Outro exemplo é o câncer. As pessoas que têm tanto pavor do câncer, tanto medo do câncer,
os hábitos do dia a dia faz o corpo evoluir para o câncer. E como é que essas pessoas vão reagir? Essas pessoas vão ficar escravas de drogas. É o que sabem, é a forma como elas sabem tratar. Escravas de drogas. E esse corpo, ele vai passar por 3 processos. Esse corpo, ele está num caminho, um caminho que vai culminar em 3 situações. Primeira situação, ele vai, de reação esse corpo vai inflamar. Toda a sua estrutura será uma estrutura inflamável. Toda estrutura inflamável são estruturas que sentem dor. Então, é um corpo que inflama, é um corpo que sente dor, é um corpo que degenera. Então, aqui estou passando para você os primórdios de um corpo que está numa franca descida de inflamação, acidez, degeneração, dores. A degeneração pode ser degeneração em qualquer lugar. Pode ser no pâncreas, diabetes. Pode ser no fígado, esteatose hepática. Pode ser no coração, obstruções e dor. Pode ser na cabeça, doenças degenerativas, Alzheimer. Pode ser nos olhos, cegueira ou outro problema visual. Pode ser no músculo, tendinite, bursite. Pode ser nos ossos, artrose, osteoporose. Pode ser nas articulações, artrose, tendinites, bursites, obesidade, celulites. Um corpo que entrou num caminho desenfreado de degeneração. E essa pessoa vai sofrer com inflamação, com dor e com os processos degenerativos.